Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 9 de junho, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículos de 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo. Jesus era um mestre que gostava de ensinar na sinagoga, no templo, nas casas, nas ruas, nas montanhas. Quando se ensina em todos os momentos, em todas as circunstâncias e de muitos modos e maneiras. E Jesus ensinava com sua vida, com sua palavra, com seu testemunho. Pena que muitos tinham o coração fechado, tinham já seus preconceitos, suas ideias formadas e não aceitaram o ensinamento de Jesus e não se deixaram formar por ele. O grande sábio, a mulher sábia, são aqueles que duvidam, questionam, procuram, nunca têm nada definido, mas procuram a verdade até encontrá-la. Assim deve ser o cristão. Não se cansar de procurar Jesus, pois todos os caminhos levam a Jesus. Todo ensinamento verdadeiro termina em Jesus. E Jesus ensinava dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O ensinamento dos mestres afirmava isso, que o Salvador, o Messias, seria o filho de Davi. Davi já havia morrido há muitos anos, e seu filho não foi o Salvador e nem o Messias. Mas o filho de Davi é uma expressão que quer dizer descendente de Davi. Aí sim, o Messias é descendente de Davi. Jesus é descendente de Davi graças a José, pois José é descendente de Davi. E a descendência judaica vinha não pela mãe, mas pelo pai. E como Jesus é filho adotivo de José, ele também se torna assim da família, da descendência de Davi. Mas não diretamente, não no sentido de ser filho de sangue, filho legítimo. Pois Davi foi um homem como os outros, mas foi enviado por Deus, foi ungido por Deus para ser um rei de Israel. Embora seu reinado não tenha terminado da melhor forma possível, mas ele se esforçou, ele deixou seu testemunho. Então Jesus afirma: o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi foi um homem movido pelo Espírito Santo e por isso compôs salmos, fez belos ensinamentos, deixou seu testemunho, apesar de sua fraqueza. Todos nós podemos deixar o nosso testemunho. E o que mais importa não são as nossas mazelas, nossos pecados, mas o ensinamento que deixamos, o conhecimento que encontramos, o testemunho que damos. Nós devemos olhar não para a sombra, mas para a luz do sol. Nós devemos olhar para o Cristo Jesus e para o testemunho que deram deles os apóstolos, os mestres, os doutores, os religiosos, religiosas, os catequistas, os homens e mulheres de fé. Portanto, disse Jesus, o próprio Davi chama de Messias, chama o Messias de Senhor. Como é que ele então pode ser seu filho? Então Jesus deixa muito claro que o Messias não é o filho direto de Davi, não é o filho de sangue de Davi, mas somente o descendente da família. Ou seja, o Messias já havia chegado, era ele mesmo. O que Jesus quer ensinar é isso, que ele é o Messias. Mas não queriam acreditar, fecharam seus corações por inveja, por ciúme e porque já tinham ideias formadas e prontas, não queriam acolher o novo. E termina o evangelista João dizendo, Marcos dizendo
que uma grande multidão o escutava com muito prazer. Não sabemos em que circunstância Jesus levantou essa questão, mas podemos perceber que ele queria apresentar-se como Salvador num sentido mais amplo do que imaginado pelos que o ouviam. Não era um simples rei humano como os outros. É muito maior do que Davi e todos os grandes do passado do povo. Ele apresentou-se como Senhor, como aquele que tem todo o poder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.